Fala, família ligada aqui no canal Mente Tricolor. Hoje estamos iniciando mais um vídeo aqui em nosso canal, o pós-jogo tricolor. E que pandemônio, família, tem sido assistir o Sport Clube Bahia quando se está com a vantagem no jogo. O Sport Clube Bahia não tem conseguido de maneira nenhuma permanecer com o placar de vantagem ao término das partidas. São 3 jogos, 3 empates amargos, saindo na frente, até iniciando partidas melhores do que o adversário. O Bahia acaba de empatar com o Santos lá na Vila Belmiro pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E eu já quero aqui abrir meu coração. É o pós-jogo e aqui eu venho somente externar a minha insatisfação mediante o que o Bahia tem apresentado, principalmente em bolas aéreas durante o jogo. Tem sido um Deus nos acuda colocar bolas aéreas na área do Bahia. É um descontrole, é uma bagunça. Jogadores totalmente mal posicionados. O Bahia não consegue de forma nenhuma elevar esse nível de bolas paradas, principalmente quando se está à frente do placar. O Bahia nos últimos jogos tem demonstrado essa fragilidade para todos os adversários e praticamente todos têm usado essa mesma fragilidade do Bahia para atacar. E o Bahia fica estético. Hoje, já falando aí de modificações que Rogério Ceni fez para o time e que devia fazer, até porque o Bahia tem um jogo muito importante já aí batendo na porta pela Libertadores, e o Bahia precisa pontuar, precisa trazer os 3 pontos, ou ao menos um empate, mas o Bahia precisa pontuar. Essas modificações que Rogério Ceni fez no jogo de hoje, elas são plausíveis, algumas talvez equivocadas, porque no meu ponto de vista, o que Rodrigo Nestor tem apresentado quando entra, quando joga de titular, é um jogador que até o momento não mostrou para que veio para o Sport Clube Bahia. E Rogério Ceni, talvez porque ele que indicou, não tem talvez ali o reconhecimento de ver que Nestor não tem condições nenhuma ainda de estar, vamos se dizer assim, sendo escolhido para jogos importantes do Bahia, principalmente fora de casa. Rodrigo Nestor precisa, claro que eu não quero aqui queimar o jogador que acabou de chegar, mas Rodrigo Nestor precisa pegar confiança, ao menos jogando perto do torcedor na Arena Fonte Nova, entrando em alguns jogos. Mas infelizmente todas as vezes que Rodrigo Nestor teve a oportunidade de entrar aos jogos, ele não mostrou para que veio. Se alguém me perguntar qual jogada Rodrigo Nestor fez nesse jogo, um jogador que faz faltas inexplicável, como uma que provavelmente ali trouxe um perigo imenso para o Bahia, fez uma falta na frente da área, o Bahia poderia ter tomado ali o gol e prejudicado mais ainda a situação do Bahia. Então, as mudanças que Rogério Ceni tem feito, uma delas que eu não concordo de
de imediato é do que Rodrigo Nestor tem apresentado durante os jogos. E, infelizmente, também o Bahia, na ausência de Everton Ribeiro, não tem no momento peças no elenco para escolhas também. Porque Cauli ultimamente não tem entrado nessa função. No jogo contra o Internacional pela Libertadores, Cauli já entrou pela ponta. Entrou fazendo ali mais ou menos a de Ademir no jogo contra o Internacional. Que eu esperava que Cauli que fosse entrar no lugar de Everton Ribeiro hoje. E Rogério Ceni até mesmo dar oportunidade a Kaique, que mais uma vez não fez aquela partida de aplaudir. Mas entra com vontade. Mas entra querendo o jogo. E Rogério Ceni, eu não sei o porquê, tem hesitado a dar oportunidade a Kaique, como ele tem dado para Rodrigo Nestor. Talvez Kaique poderia render muito mais ali onde Nestor joga do que o próprio Nestor. E eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu vejo Kaique com melhores condições de ajudar o Bahia nesse momento do que Rodrigo Nestor. Um cara que não entra com vontade, joga parecendo que está no mundo da lua. E o Bahia tem jogado competições que não dá para jogador entrar no mundo da lua nos jogos. É papirão, é Série A, é Libertadores, é jogo grande. E o Bahia precisa de jogadores que joguem com raça e com vontade. Se é para vestir a camisa do Sport Clube Bahia, que vista para derramar o suor, para o dinheiro que vocês ganham e são muito bem pagos, seja pago, mas sejam pagos com raça, com vontade, porque o Bahia é isso. Não dá para suportar ver jogadores vestindo a camisa do Bahia hoje, um dos clubes mais em ascensão no futebol brasileiro, e tá jogando de corpo mole. Mais uma partida também horrível de Gilberto na lateral, na minha opinião. Gilberto que alguns jogos vinha até mostrado alguma revolução quando o Arias estava machucado. Mas eu não sei o que acontece também com o Gilberto. É um jogo ou outro bom, um jogo ou outro cai de produção. É uma tomada de decisões equivocada. E no jogo de hoje, o Bahia teve grandes chances de ampliar o placar, de fazer um jogo mais tranquilo, mesmo fora de casa. Gostei do início do jogo de William José hoje, que entrou, fez alguns pivôs, segurou a bola, deu essa condição ao Bahia de ter alguém que segurasse mais a bola. Mas também outro jogador que ainda não tem mostrado, no meu ponto de vista, evoluções para que esteja vestindo a camisa do Bahia, principalmente como titular. E o time do Bahia hoje conseguiu esse empate, porque eu já quero dizer aqui que se tem um cara que hoje merece vestir a camisa do Bahia e merece todos os elogios, se chama Luciano Juba. Que partidaça mais uma vez de Luciano Juba. Que evolução de Luciano Juba em uma posição que não é a posição de origem dele. Mas hoje não jogou na lateral, mas jogou na sua função de origem e mostrou que tem vestido a camisa do Bahia para honrar o Bahia, seja em qual posição for que o professor escolher para ele jogar. Então, esse jogo de hoje mostrou mais uma vez que o Bahia precisa evoluir
em alguns aspectos. O Bahia precisa evoluir em bolas paradas, em jogadas aéreas. O Bahia tem se posicionado de forma horrorosa e tem tomado gols que, meu Deus, o gol de Pituca hoje na virada do Santos 2-1, a bola é lançada na área e David Duarte tira para frente da área do Bahia e não tem um jogador do Bahia ali para bloquear esse chute. Um time totalmente mal organizado, mal posicionado em campo. O gol de Tassiano, a mesma coisa. Bola rebatida, jogada na área, rebateu, pegou no peito, Tassiano dominou, soltou a bomba, lei do ex. E diga-se de passagem que eu também, mesmo chegando agora, eu já tenho que falar o que eu tenho visto nos jogos sobre o goleiro Ronaldo. Um goleiro que mostra as mesmas fragilidades de Marco Felipe, um goleiro indeciso. Um goleiro que finge que vai sair em uma bola, não sai, não tem segurança e não tem mostrado segurança no gol do Sport Clube Bahia. Já deixe seu like, se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações para ficar muito bem informado quando postarmos vídeos aqui. Tá bom? Então, o Bahia, no jogo de hoje, arrancou um empate que, devido às proporções, saiu no lucro. Um time que iniciou bem, um time que se postou bem no início do jogo, fez o primeiro gol. Eric também em uma partida que, mais uma vez, mesmo não sendo aquele jogador de encher os olhos, mas é um cara que entra também com raça, com personalidade, em diversos momentos, bem concentrado no jogo e fazendo seus golzinhos no Bahia. Fez o seu primeiro gol de 1-0 e teve chance de fazer o segundo em mais uma jogada de individualidade dele mesmo, saiu na cara do gol, chutou e teve uma infelicidade de a bola pegar na trave. Então, do time do Bahia hoje, se salva algumas peças, como Luciano Juba, Eric, que fez uma boa partida, Ramos Mingo, David Duarte, infelizmente, ele entra, faz uma partida que, no meu ponto de vista, nem é de se elogiar, mas também não é de criticar. E no meu ponto de vista, para mim, David Duarte não era nem para estar mais vestindo a camisa do Sport Clube Bahia no ano de 2025. O sarrafo do Bahia subiu e o nível de David Duarte, infelizmente, ainda não é o esperado. Por causa de uma ajuda que David Duarte, de algumas partidas boas no ano passado, o Grupo City renova o contrato de David Duarte por causa disso. É inadmissível a gente ver jogadores vestindo a camisa do Bahia nesse exato momento, visto que o City tem dito que vai levar o Bahia a ganhar coisas grandes, a disputar coisa grande. Então, dessa forma, com esses jogadores que chegam ao Bahia e fazem uma ou duas partidas boas, não vai de jeito nenhum. O Bahia precisa de jogadores que cheguem com personalidade igual Eric Puga, que entra em todos os jogos com personalidade, indo pra cima, com raça. E tá aí, sendo aplaudido no Brasil afora, sendo visto até fora do Brasil, porque entra e veste a camisa do clube que paga seu salário. Então, volto a dizer, o Bahia hoje, com esse empate, mesmo devido às proporções, jogando com um time bem misto, bem mesclado, um time que entrou completamente modificado, sem Canu, sem Arias, que jogou no jogo passado,
sem Juba na lateral, com Eric no meio, com Nestor, com William José. Então hoje o Bahia jogou completamente mesclado. Sabemos que é jogadores que estão chegando, mas alguns posicionamentos dos próprios jogadores dentro de campo não dá para aceitar. Se eu lhe disser hoje aqui que eu estou satisfeito com esses jogadores que aqui eu citei, com Rodrigo Nestor, com seu David Duarte, com seu William José, com jogadores que ainda não mostraram para que veio ao Sport Clube Bahia. E eu espero que esse jogo de hoje sirva de lição para esses jogadores que tiveram mais uma oportunidade de Rogério Ceni, que como eu já venho falando em alguns vídeos, tem suas dificuldades, talvez tem suas até teimosia, como teve no ano passado, de praticamente fazer o Bahia desconstruir tudo que havia construído no primeiro turno, uma bela campanha no primeiro turno, mas pela teimosia de mudar o time, continuou com o time jogando da mesma forma até quase tirar o Bahia de tudo que a gente está vivendo hoje. Mas, devido à força da torcida, devido à insatisfação, devido às cobranças, ele mudou o time e o time conseguiu os objetivos. E nesse ano, como eu já falei aqui em alguns vídeos, Rogério Ceni tem mostrado que tem ao menos tentado colocar algumas outras opções de tática, de forma de jogar, de variações, de modificações. Então disso não podemos falar de Rogério Ceni. A única coisa que eu venho aqui cobrar, e vou cobrar quantas vezes eu puder, até porque esse é o papel do torcedor, é cobrar dentro dos limites, talvez não pressionar, não ser ali incoerente, mas dentro da coerência devemos cobrar e esse é o papel do torcedor. Rogério Ceni precisa também entender que Rodrigo Nestor, infelizmente, ainda não tem e não está mostrando futebol para estar vestindo a camisa do Sport Clube Bahia. É uma contratação, é uma aposta, a gente entende, chegou agora, mas infelizmente não dá para estar vendo um jogador jogar mais de 70 minutos e nem feder nem cheirar. Jogar apático, jogar preguiçoso, essa é a verdade. Esse foi mais um vídeo sobre Bahia e Santos. Se inscreva no nosso canal. Se você gostou, deixe seu like, compartilha, ative o sininho das notificações. Bora Bahia! Fui! Boa noite a todos!